Lembra, essa semana a gente trouxe aqui a expectativa para a conclusão. Havia, nas últimas semanas, um ambiente que era praticamente de certeza da cassação do Jorge Seife, mas isso foi mudando nos últimos dias. Sakamoto, você escreveu uma coluna sobre esse assunto, está aqui na tela. TSE vai mergulhar na lama se salvar senador bolsonarista só para fazer média. Eu achei até curiosa essa explicação dos nossos colunistas de Brasília, que o TSE, o próprio ministro Alexandre de Moraes, estaria cogitando, né, ele que é presidente, né, do TSE, cogitando, se movimentando no sentido de absolver o Jorge Seife para demonstrar, né, digamos assim, uma boa vontade com a extrema-direita. É claro que é muito difícil, no final das contas, Diego, a gente cravar que determinada decisão foi tomada por uma questão de fazer média ou de uma questão técnica, né? Mas, de uma maneira geral, né, se um tribunal livra alguém simplesmente para fazer média com um outro poder, né, ele realmente se torna uma instituição inútil. Ah, não, isso é um objetivo para você distender, tirar a pressão. Não. Processos devem ser tomados para cumprir a lei, né? A gente viu o que acontece com a Lava Jato, né? O que acontece quando a justiça é esticada, é esgarçada para fazer caber uma decisão que não que não tinha elemento técnico para subsidiar. Aí nisso, o Lula foi para a cadeia 15, 80 dias, depois tiveram que tirar da cadeia. As pessoas falam, tirou da cadeia para fazer média. Não, tirou da cadeia porque lá atrás esgarçaram e tomaram uma decisão que não deveria ser tomada. Por quê? Porque deveria ser tomado porque não tinha elementos, que foi forçado, que houve conluio entre procuradoria e juiz para poder condenar. Houve tudo. Atropelou-se a lei para condenar alguém. Então, o que acontece agora? Você tem um grupo de parlamento, ou seja, contaminou todo o processo, e aí, lá para frente, tinha que reverter. Agora, o que acontece? Que a gente tem um grupo de parlamentares, um grupo de juristas, como colegas nossos de Brasília colocaram, que tem defendido que o TSE absolva o senador Jorge Seife, né, que inclusive já foi chamado por Bolsonaro como seu filho 06, devido à proximidade com a família, na ação que pede a cassação por abuso de poder econômico como um gesto de pacificação, né? O Seif está sendo julgado pelo TSE depois de ter sido inocentado em Santa Catarina, né? Porque ele teria sido eleito, segundo denúncia do Ministério Público Estadual de Santa Catarina, com a ajuda da Van, que é a rede de lojas do empresário Luciano Hang, né? Isso foi inclusive denunciado pelo jornal O Valor Econômico em 10 de outubro de 2022, né? Aí o Ministério Público Eleitoral realizou uma investigação e pediu cassação, né? Por quê? Porque um parlamentar não pode ser eleito com doações em recursos ou em serviço de uma outra empresa, né? Isso aí é proibido, né? E é claro que a gente sabe que tribunais, a justiça, todo mundo está sob efeito de influência política, né? Mas se no final do processo ficar claro que Seife foi mantido como um gesto de boa vontade da corte diante da turbulenta relação com o Congresso ou dos ataques sofridos por seus membros pela extrema-direita nacional ou estrangeira, será um caso de corrupção sem envolvimento de grana, né? Porque, tipo, ou seja, o tribunal terá negociado a interpretação da lei no desfecho de um processo visando seus próprios interesses, né? Aí, nesse sentido, né, o tribunal, só para terminar, Diego, o julgamento está suspenso neste exato momento, né? O TSE pediu mais dados, evidências para coleta, justo, né? É importante que isso aconteça, né? E que é importante que o Luciano Hang passe informações sobre o uso de aeronaves, uso de veículos, uso de assessoria de imprensa, que é o que estava lá na denúncia, né? O pior é que, como me apontou uma pessoa que talvez seja a que mais conhece esse processo, um desfecho político para uma discussão jurídica, hoje em dia não causa comoção a ninguém. É quase como uma anomalia naturalizada.